O fascismo ele foi sempre um assunto muito debatido na nossa sociedade em vários momentos históricos e atualmente ele continua sendo muito debatido. Só que o que é o fascismo, né? Quais são as suas características e como é que a gente pode perceber um governo fascista? Primeiro ponto é que a gente precisa ampliar um pouco a nossa discussão sobre o fascismo. A gente precisa despolarizar os debates existentes sobre política, sobre sociedade, numa margem de direita e esquerda. Essa redução do debate é muito prejudicial para a sociedade, porque a gente não consegue chegar a um resultado, um consenso em si. E a gente necessita disso. Então, o primeiro ponto que a gente possa entender o fascismo é entender de onde ele nasce, como ele nasce e quais são as suas características e entender que historicamente esse fascismo ele pode assimilar outras questões e conviver dentro de um contexto da nossa realidade atual. Primeiro ponto é que o fascismo ele nasce na Itália com Mussolini em 1919, quando o mesmo ele constrói um partido paramilitar extremamente violento e autoritário baseado numa raça superior. Os mais fortes sobrevivem. Como é que a gente pode definir esse fascismo? Para mim, a gente poderia definir esse fascismo através de uma frase do Mussolini que é extremamente marcante, que poderia definir exatamente como é que se dá um governo fascista. A frase diz o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, essa frase ela traz um ponto que é muito importante, que é o ultranacionalismo pregado pelo contexto fascista. O ultranacionalismo é algo extremamente importante para a gente entender as características de um governo fascista. Aquele governo que entende que aquele país é dele e só dele, e ele é o bom e nada mais. Então a gente vai ter um grande processo de não aceitação dos outros, e isso gera uma grande problemática. Ao mesmo tempo que ele é ultranacionalista, ele é extremamente autoritário, porque é uma coisa que se completa, né? Um governo fascista ele tem uma característica autoritária. Isso quer dizer que o governante ele não pode ser contradizido, ele não pode ser rejeitado. Tudo o que ele diz é lei, porque ele tem o conhecimento do que vai acontecer, ele é o sábio que vai saber o que é melhor para a sociedade. Autoritarismo é uma marca muito importante dentro desse processo fascista. Então a gente vê que a existência de características fascistas ela é extremamente prejudicial ao contexto democrático, né? Então outra característica é a violência estrutural, o militarismo exacerbado, na ideia de que qualquer coisa ela pode ser resolvida através da força militar. A força militar como uma arma estrutural para manter aquilo que é determinado pela autoridade governamental. E além do discurso da violência como uma possibilidade de você realmente proteger aquilo que é seu. Isso é uma característica muito marcante dentro de processos fascistas. É o discurso da violência como garantir a tua liberdade. Então, vê que coisa legal. Isso foi uma grande característica dentro da Alemanha nazista de Hitler, né? Hitler que foi extremamente influenciado pelo fascismo de Mussolini, onde eu tenho a liberação dessa violência contra aquilo que o governo diz que é errado. Então, isso é uma característica muito grande no fascismo. Você fazer com que o povo que concorda com você seja violento contra aquilo que você não concorda. Então a gente vai encontrar essa característica muito em vários países no mundo, como a gente encontra hoje aqui no Brasil. Outras duas características do fascismo é a ideia anticomunista,
tá? Que é a ideia de negar os preceitos marxistas, é me trazer uma outra opção. Então, logo, eu não posso comparar o fascismo ao processo comunista em si, porque eu nego o contexto de luta de classes. Então, para o fascismo, a ideia do pobre e rico existir é totalmente natural, porque o pobre é mais fraco, o rico é mais forte, e então o mais fraco ele é submisso ou ele é acabado, ele é destruído. E então vai acontecer a caça a essas raças minoritárias, né, essas classes minoritárias. É outra característica que a gente vai encontrar no fascismo. E o outro processo é o antiliberalismo, né? Por mais que o fascismo ele concorde com conceitos capitalistas, mas ele tem uma proposta de intervenção estatal muito grande, porque eu tenho um Estado autoritário, então ele controla tudo. E ele vai controlar, claro, as grandes indústrias. Então a ideia do livre comércio é uma coisa que não é muito praticada nos contextos fascistas. E que se a gente pensa numa grande maioria da população, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque eu só vou ter uma certa quantidade de uma burguesia que vai ser beneficiada em si pelo processo fascista, né? Então, eu vou ter essas características dentro do fascismo, que é extremamente importante a gente entender. O fascismo, a existência ou qualquer possibilidade de existência do fascismo, ela deveria ser negada e destruída pela nossa sociedade, porque ela vai contra as nossas liberdades individuais, públicas e privadas, vai contra as nossas possibilidades de direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, vai contra o contexto principal que meio que norteia a nossa sociedade, que é a democracia. E o fascismo ele se dá hoje em dia de uma forma meio que populista, indo escondido, quebrando a estrutura democrática por dentro. E isso é o preocupante. Enquanto a gente discute coisas polarizadas, o fascismo ele adentra as estruturas democráticas, destruindo, degradando, corrompendo. Esses outros assuntos você sempre vai ver por aqui no canal Pense Muito. Então fica ligado, curte e compartilha aí com teus amigos.